agora nós vamos falar sobre as mordidas. Eu estou aqui com a dentista, a Karine Dalla Vecchia, e ela vai nos explicar um pouco mais como funciona isso. Karine, muitas vezes as mordidas são comuns entre as pessoas. Como funciona? Isso mesmo. O que acontece? A gente gosta sempre de chamar a atenção com relação a essa fase em que a oclusão, a mordida, a maneira como os dentes se encaixam, ela precisa ser avaliada por um profissional especializado na área. No caso, um dentista que seja especialista em aparelho, no caso um ortodontista, ou então um odontopediatra. O que nós queremos chamar a atenção aqui é principalmente ao fato de que durante essa fase de crescimento, de desenvolvimento ósseo que acontece na infância, é quando os pais e cuidadores precisam ter a consciência de trazer os filhos para que esse profissional possa avaliar se essa mordida ela está acontecendo de forma ideal, para ver se de repente essa criança não está tendo uma má oclusão, como por exemplo uma mordida aberta, uma mordida cruzada ou até mesmo uma alteração no desenvolvimento e no posicionamento dos maxilares, né? No caso da mandíbula ou da maxila. E a partir de qual idade os pais precisam cuidar disso? Porque a gente sabe que muitas vezes tem os dentes de leite, vai mudando com o tempo. Nessa fase de dente de leite já dá para ficar cuidando como está a mordida? É nessa fase, Eduarda, que os pais precisam trazer, ou seja, logo quando nasce o primeiro dentinho, já é a hora de levar ao odontopediatra para dar todas as orientações. Mas com relação à mordida em específico, a partir dos 4 ou 5 anos já é a hora de levar o filho ao ortodontista para que ele consiga fazer esse diagnóstico específico para identificar se essa criança precisa de intervenção nessa fase ou se pode demorar mais alguns anos para intervir mais tarde. O mais importante, Eduarda, que a gente gosta muito de conscientizar os pais, é que tem muitos pais que dizem assim, mas como o meu filho tem ainda dente de leite, o meu filho ainda vai trocar todos esses dentes, eu não posso tratar isso mais tarde? A resposta é não. A gente precisa justamente intervir nessa fase, porque é a fase onde as crianças estão crescendo, se desenvolvendo, e a gente precisa usar o crescimento ósseo ao nosso favor. Exemplo, se essa criança tem alguma alteração na mordida, ou por mordida aberta, mordida cruzada, ou essa alteração, por exemplo, o queixinho muito para frente, o queixinho muito para trás, isso, se a gente não trata na infância, lá na vida adulta, ou vai virar um caso cirúrgico, ou a gente não consegue mais tratar, porque a maturação óssea ela já aconteceu. Essa criança não tem mais a fase de desenvolvimento acontecendo, né? Por isso que acontece que a gente comentou nos bastidores do meu caso, que eu tenho a mordida profunda, usei aparelho, mas não mudou muito. Muito disso tem o quê? A gente sempre diz que essas maloclusões, elas podem ser causadas por basicamente 2 fatores. Ou um fator de ordem genética, né, uma herança genética, mas também algum fator ambiental. O que seria esse fator ambiental? Ou o uso de chupeta, ou o uso de sucção digital, que a gente chama, né, o hábito de chupar o dedo. Ou, por exemplo, uma criança que respira muito pela boca, é um respirador bucal e não consegue respirar pelo nariz, isso faz com que o desenvolvimento não aconteça da melhor forma. Então, na infância, por exemplo, no teu caso, né, a gente conversava antes, no teu caso sim, se a gente tivesse de repente tratado mais lá na infância, os problemas, eles são tratados nessa fase e mais tarde o tratamento ortodôntico ele se torna muito mais simples, menos complexo e mais fácil de resolver. E para finalizar, a mordida tanto torta quanto profunda, aberta, como ela implica no dia a dia do paciente? Dificulta a mordida, mastigação? Não somente nessa questão de dificuldade às vezes ao falar, dificuldade ao morder, mas também lá na vida adulta vai implicar na qualidade de vida, porque muitas vezes os pais estão tão acostumados em ver essa criança, né, sem dor, porque uma má oclusão normalmente ela não causa dor, né? Então os pais às vezes eles pensam que está tudo bem porque a criança não tem nenhuma queixa e as crianças se adaptam muito fácil. Então é extremamente importante que essa avaliação seja feita para não gerar nenhuma implicância nesse tipo de situação.
Então a dica é sempre ficar de olho em como está a mordida das crianças para resolver antes. E levar a um profissional especializado nessa área. Muito obrigada, Karine. Obrigada por ter vindo ao Ver Mais.